Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos aqui para falar sobre outro assunto polêmico. É uma sugestão recente que a gente recebeu. Ideologias. Ideologias. Eu sou cristão, eu posso me inspirar no talento de pessoas de outras ideologias? A gente vai focar no talento de outras pessoas, só que tem outras ideologias. Quando você fala ideologia, que ideologia? Eu acho que é tipo outras crenças. Porque assim, é outra ideologia. Oi. Ou é outra maneira de acreditar? Eu acho que é outras crenças, no sentido assim de... A gente como cristão tem uma ideologia, então tudo que contraria essa ideologia, mas que é bonito, tipo, é um talento, será que eu posso me inspirar? Acho que é mais ou menos nesse sentido. Entendi. Posto isso, você é Carolina, uma filha amada de Deus. Carolina. Eu sou o Paulo, eu também sou um filho amado de Deus. Esse é o Pastor Pode ou Não Pode. Galera, fica com a gente. Eu quero pedir um favor para você. Quero pedir que você vá lá, toque o sininho, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, passa isso para outra pessoa, para que outros possam conhecer. Realmente o assunto é polêmico, todos os nossos assuntos eles são polêmicos. Apesar do nome do programa ser Pode ou Não Pode, tem algumas coisas que a gente responde pode, outras a gente responde não pode. E tem coisas que a gente responde, olha, é uma questão de consciência. Né? Nesse assunto de hoje nós queremos ser o mais sincero possível, tá? Eu quero ser 100% bíblico e quero responder despido de preconceito e à luz daquilo que a Bíblia nos esclarece. Então fique conosco até o final, deixa seu joia, o gostei ou não gostei e, por favor, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Eu sou o Paulo, né? Sou um filho amado de Deus. Sim. E mesmo que às vezes a gente desagrade, não é a nossa opinião. A gente dá a nossa opinião, né? A gente até zoa, só que a nossa base, né? É a Bíblia. Então, se você não gostar... é interessante assim, né? A Bíblia, ela é a Bíblia. Ela fala de todos os assuntos, né? E nós queremos... Claro, eu quero me conectar com você, beleza? Eu quero me conectar com a nossa geração. Mas eu quero ser um profeta de Deus. Então, Deus, quando Ele manda um profeta falar, e veja bem, eu quero falar profecia de Deus. Profecia de Deus é falar a palavra de Deus. Não é dar profetada. Não vem aqui, olha, Deus me mandou te falar tal coisa. Não. O que Deus já mandou falar está na Bíblia. E aí eu quero falar, responder de acordo com a Bíblia. Beleza? Mas nosso objetivo não é ofender, nosso objetivo não é ofender religiões, não é ofender ideologia, mas, como a Carol falou, nós somos cristãos e nós vamos sempre falar de acordo com o que a palavra de Deus nos esclarece, nos ilumina, beleza? E quando a gente faz isso, provavelmente a gente vai ofender, vai incomodar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Até porque é legal isso que você está falando, porque assim, eu estava pensando outro dia, né? No que a Bíblia, a própria Bíblia fala dela. Que a palavra de Deus, simultaneamente, ela tem dois cheiros. Ela tem, ao mesmo tempo que ela tem cheiro de vida, ela tem cheiro de morte. Então, para uns ouvem a palavra de Deus assim, a palavra de Deus tem cheiro de vida, né? E o Paulo fala, ela tem cheiro de vida para aqueles que vão se salvando, mas ela tem cheiro de morte para aqueles que estão se perdendo, né? Então, é ao mesmo tempo. Então, de repente, você está num lugar, você prega a palavra, você fala para o mesmo público. Um vai ficar interessado, o outro vai falar, pelo amor de Deus, eu não quero ouvir isso aí. Sim, né? E infelizmente aquele que fala, pelo amor de Deus, eu não quero ouvir isso aí, é aquele que está caminhando para o lado do inferno. Então, ó que complicado isso, né? Mas não é isso que a gente vai falar, tá bom? Agora, sobre o tema, deu para entender, né? Como que é o contexto, sobre a questão da ideologia, na parte que a gente vai focar. Eu confesso que eu não entendi.
né? Mas eu quero... realmente, eu confesso que eu não entendi na hora que eu li, né, sobre o tema. Como sempre, tá? Eu tô aqui disposto a responder a tudo, sem preconceito, sem nada. Então, vim despido de preconceito para realmente a conversa fluir de uma maneira natural, né? Mas eu confesso, sou cristão, como que eu posso me inspirar? Aliás, eu posso me inspirar no talento de pessoas de outras ideologias. É que hoje a linguagem está tão fluida, né? Que assim, parece que as palavras, parece não, com certeza é isso, as palavras elas perderam o significado. Então, muita coisa não significa mais o que significa. Né? E então a gente precisa ressignificar. Então, quando a gente fala de ideologias, eu acho que seria legal a gente entender o que nós estamos falando. Por exemplo, você trouxe um aspecto diferente à conversa. Porque, quando falou de ideologia, na minha cabeça, desde a hora que eu li, eu estava pensando tipo ideologia de quem segue aí o movimento LGBT, quem mais... É isso que você pensou também? Na primeira vez, desde quando eu ouvi, né, o tema, eu já pensei ideologia de gênero, só que eu conversei com a pessoa e ela disse que não é nesse contexto. Que não é nesse contexto. Porque a gente ouve ideologia e já pensa sobre isso, né? Isso, Então, justamente, quando eu ouvi, foi a primeira coisa que eu pensei. Oi? Isso daí é muito mais abrangente. O quê? Esse tipo de tema. Por exemplo, a criadora do Harry Potter é ótima, a comunidade LGBT cancelou ela faz um tempo, mas ela é extremamente feminista. Então, aí é isso, quando eu falo de ideologia, então, né, imagina, ó que complicado, porque eu quero ser despido de preconceito, mas eu já vim... Então, é isso que eu tô falando. Eu quero ser despido de preconceito, mas eu já vim com não o preconceito no sentido de refutar, mas com um conceito estabelecido de que na minha cabeça a ideologia é o que o pessoal tá falando. Feminismo, a cultura agora lá dos caras, como que é, do Matrix lá, o Red Pill, né? Então eu já vim com essa ideia na cabeça. E aí depois você trouxe a ideia, de outras crenças. Opa, então agora já mudou, já amplificou o negócio. Sim, quando eu falei outras crenças, eu especifiquei, né? É tudo aquilo que contraria a ideologia cristã. Então, cabe essa questão também da ideologia de gênero, mas a gente não vai focar só nela, vamos abrir para outras crenças também. Entendi. Então... Não, posto isso, beleza. Então, vamos focar agora na questão do talento, de outras ideologias. Acho que talento é igual o Jorge deu o exemplo do Harry Potter, que é uma coisa assim... Harry Potter. Como que fala? Fala Harry Potter. Essa pessoa. Esse moleque mágico aí, do livro. Esse daí. Do filme. Isso, esse. Aí, assim como esse aí, tem também outros cantores, outros filmes que são, assim, que a gente gosta de ver, só que a gente sabe que por trás daquilo tem toda uma crença contrária. Entendeu? Entendi. E aí você já tá me perguntando. Então, sem preconceito. Sem preconceito. Bom? Então vamos lá. Vamos partir do princípio. Eu gosto sempre de partir do princípio como a Bíblia parte. Então a Bíblia, quando a Bíblia, qual é o princípio, qual é o começo, o start que a Bíblia dá de tudo? No princípio... Criou Deus, os céus e a terra. Deus, né? No princípio nem criou, no princípio Deus, né? No princípio Deus. Aí a terra era sem forma e vazia, e Deus foi criando, foi fazendo todas as coisas. Depois, lá em João, nós vamos aprender de novo, né? Que no princípio criou Deus, no princípio era o verbo, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando a gente está falando dessa questão, eu não posso, em lugar nenhum, deixar Deus de fora. Mas eu não quero pensar em Deus. Olha, aí a Bíblia vai falar assim: diz o louco no seu coração, não existe Deus. Então,
quem fala não existe Deus, ou não quer começar de Deus, ou não quer colocar Deus na jogada, a Bíblia vai dizer que o cara é louco. Né? Então Deus está nesse negócio. Como Deus está nesse negócio, a gente vai entender que nós somos criaturas, feituras de Deus. Né? Eu gosto muito disso quando o apóstolo Paulo fala que nós somos o poinema. Poinema nós somos a poesia de Deus. E aí, então a Bíblia vai dizer, o próprio Deus, ele vai dizer que ele nos criou, ele nos formou conforme a imagem dele, conforme a semelhança dele. É interessante que Deus é criador, é criativo, é talentoso, é tudo, e ele colocou isso em nós. Então, por que alguém é criativo? Por que alguém tem assim uns insights, muito top? Por que alguém tem uma veia artística, uma veia poética, tem um talento assim para fazer arte, como você falou, né, coisas que a gente vê e gosta? Por quê? Porque essa pessoa foi criada conforme a imagem, conforme a semelhança de Deus. Né? Então, Deus é que dotou essa pessoa. Agora, olha que interessante. A pessoa fala assim, eu não quero glorificar Deus. Aí Deus fala assim, não tem importância. Tudo que existe, tudo que acontece, existe para a honra e glória do meu nome. Então, alguém que canta, toca uma boa música, ele toca uma boa música, por quê? Porque Deus deu talento para ele. Agora, então, você falou na questão da música. Música, mas tem N Sim, coisas, né? Mas tem um cantor que a gente gosta, né? Que a gente aqui gosta de rock. Aí tem aquele cantor lá que ele é gay. É o Renato Russo, né? Renato Russo. E as músicas dele são muito boas. Muito boas. E a gente admira. E a gente sabe que ele é um cara totalmente contrário do que a Bíblia diz. Isso. E a gente admira. E admira. E a gente tá certo. Então, vamos lá. Eu, Paulo, tá bom? Eu gosto do Renato Russo, que era gay. Gosto, não tanto, né? Mas ouço Cássia Eller, que era gay, né? Então, só que olha só. E gosto de outras pessoas que têm talento em outras áreas, que também são gays, né? Gosto de ouvir comentário político. E o cara da minha preferência é gay, né? Não vou falar quem é, mas é gay. E eu gosto dele. Né? Até outro dia arrumei uma encrenca, né? Que eu falei que eu amo o cara de paixão. Agora, ô louco, o pastor ama gay, né? Então, assim, cara, o fato do cara ele ser gay não inibe o talento dele. Não inibe a forma dele enxergar o mundo, não inibe a forma dele musicalizar aquilo que é bom, ou poetizar um problema, não inibe, tá? Ele tá meio que transformando em arte, só que ainda assim ele tá errado. Sim, agora veja bem, a gente precisa entender uma coisa a partir do ponto de vista bíblico. Então, como cristão, a gente tem que tomar muito cuidado no seguinte sentido. Quando eu falo assim, eu sou cristão e o outro tem outra ideologia, tem outra crença, tem outro não sei o quê. E aí eu me coloco numa redoma e não me misturo, não me contamino com ele. Cara, isso é besteira. Por outro lado, aí eu me coloco num pedestal e eu sou acima dele. A Bíblia vai falar assim, não. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele está falando à igreja de Coríntios, e na igreja de Coríntios, na cidade de Coríntios, né, havia muitas prostitutas, havia muito gays, né, porque tinha um templo lá da deusa Afrodite e os cultos ali a deusa Afrodite, que era a deusa da fertilidade, eram rituais eróticos, sensuais, era porneia, né? E o apóstolo Paulo, ele fala assim, então,
a maioria dos que estão aqui na igreja era de lá. Então, vocês não têm que falar nada, porque vocês estão na mesma situação. Qual é a nossa situação em relação aos outros? É que a graça de Jesus nos alcançou e nos livrou. Nós só não estamos na mesma situação. Por quê? Porque a graça de Jesus nos alcançou primeiro, né? Ou nos alcançou. É só por Jesus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos mais inteligentes, não é porque a gente está num nível superior. Não, nós somos iguais, tá bom? Tira Jesus da nossa vida e nós vamos ser iguaizinhos, tá? Alguns vão ser gays, outros vão ser prostituta, outro vai ser ladrão, outro vai ser mentiroso, outro vai fazer fofoca, igualzinho. Então, o que a gente tem de melhor? Nada. Tá? Então, até mesmo para nós sermos salvos por Jesus, não foi mérito nosso. O mérito é de Jesus. Tudo é de Jesus. Então, por conta disso, eu, Paulo, tá? Eu não evito. Cara, eu evito assim, ó. Eu não gosto de música sertaneja. Por quê? Eu acho que é uma música que não edifica. Não edifica? Eu acho que é uma música que não edifica. Por quê? Cara, pra falar de... eu vou mandar meu patrão as favas, eu vou trair minha esposa, eu ouvi um pedaço de uma música, o cara falou assim, não, eu vou pra balada, vou beber e vou ficar a noite inteira transando no banheiro. Cara, já a pessoa fica a noite inteira transando no banheiro de balada, vai ser porco lá longe. O que isso edifica? Nada. AIDS. Então, né? Nem AIDS, sei lá. Quer dizer, além de, sei lá, é nojento. Mas as músicas de hoje ainda tá pior. Agora é só sobre chifre e sofrência. Então isso que eu tô falando. Então, né, nessa música, né? O cara falando, foi isso. Eu ouvi ontem, anteontem, sei lá. Aí eu fiquei pensando aqui e falei, cara, que besta. Então uma música dessa não edifica. Agora, olha só. Eu gosto de ouvir a banda Titãs. E geralmente eu digo que os caras lá da banda Titãs, eles não sabem, mas eles são crentes. Porque eles falam coisas, cara, que assim, muito pastor deveria falar o que eles falam. Tá? Então, outro dia eu tava ouvindo um pastor e, cara, achei muito prudente o que ele falou. Ele falou assim, olha, nós devemos deixar de sermos preconceituosos e passarmos a sermos contemplativos. Eu vou por quê? Porque quando a gente contempla, a gente consegue ver o evangelho nas coisas. Então, eu sempre digo isso. Eu falo assim, olha, quando eu ouço o Frejá ele fala assim, olha, eu desejo para você, eu desejo muitos amigos, mas eu desejo que você também tenha inimigo. Para quê? Para você nunca deixar de duvidar. Né? A Bíblia nos incentiva a não confiarmos no homem. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem que coloca nele a sua esperança. Aí o Frejá vem, cara, o que o Frejá falou é evangelho, né? Aí ele fala assim, olha, eu desejo que você tenha dinheiro, eu desejo, né? Que você não passe necessidade, mas eu desejo que você, de vez em quando, pare, reflita sobre esse negócio chamado dinheiro. E você fala quem é que manda em quem. É você que manda no dinheiro ou é o dinheiro que manda em você? Bom, a Bíblia fala, cara, não terás outros deuses diante de mim. Cara, o cara falou do evangelho. Né? O Titãs, ele fala assim, viu? Por exemplo, Jesus, ele veio e ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflições.
Mas sede forte, resiste até o final. Se você permanecer, se você prevalecer, ser forte, ser corajoso, no fim, ser fiel até a morte, no fim eu vou te dar a coroa da vida. Aí o Titãs fala assim, viu? Não fuja da dor, não vá para drogaria, não toma remédio, não existe remédio para dor, entendeu? Então, resiste, Nossa, fica verdade. firme. Cara, Ele musicalizou. ele não sabe. Agora, ó, se eu falo assim, Titãs, não, pelo amor de Deus, é do diabo. Frejá, não, meu Deus do céu, é do diabo. Aquela epitáfio que a gente tocou na igreja de quem? Do Titãs. Do Titãs. Né? Então, do Titãs. Então, você começa a olhar essas coisas, você fala, cara, Encaixa. como que eu não vou contemplar um cara desse? Agora, tem música cristã. Agora, presta atenção. Tem música cristã que eu não canto, não ouço, mas de jeito nenhum, porque é diabólica. Falei. Cita uma. Cita uma? É. Ó. Minha vitória tem sabor de mel. Ah, essa eu cantei muito. Hã? Eu cantei muito. Você cantou muito. Como que é? Que vergonha. é? Quando eu era da Universal. Por que você era da Universal? Era mesmo? Nossa, tem um. Ô, caramba, Credo. Carol. Eu Ó, fui de lá. que segredo, hein? Mas como que Eu não é a minha sabia, vitória? Hã? Eu não sabia, eu era Não. da Universal. Não sabia. Não, eu nunca vi o Escolhido Sem Resposta, essas Nunca viu Escolhido Sem Resposta. coisas. Pelo que eu entendi, essa música é meio soberba, né? Por isso que ela é anticristã. Não, na verdade, essa música ela é antropocêntrica. Né? Olha só, os nossos cultos, nossa adoração, nossa contemplação, tudo é sobre Jesus. Tem que ser cristocêntrico. Agora, se eu coloco o homem no centro, então, ó, cara, eu nunca vi um ungido, um chamado escolhido passar o quê? Sem resposta. Sem resposta. Nunca vi uma escolha sem... Mentira! Mentira! É verdade. Por quê? Mentira. Cara, porque tem hora que Deus fica em absoluto silêncio. Por exemplo, ó, vamos lá. Vamos pegar essa música e vamos confrontar com a Bíblia, que é o a nossa fonte aqui de pesquisa, de argumentação. Então, quando a gente olha lá o Malaquias, o Abacuque ele fala assim, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Deus, por que o Senhor tem silêncio? Ó, eu vou subir lá na torre alta e vou ficar lá até Deus falar. Por que ele chega nessa conclusão? Porque Deus não estava falando. Ué, mas Deus não chamou ele para ser profeta? Sim. Deus não chamou ele para falar com o povo, é o escolhido? E por que Deus não falou? Né? Por que Jesus, ó, Jesus, presta atenção, ó, Jesus, que era Deus, mas enquanto homem, Jesus ele chegou ao nível do desespero tão grande que ele falou assim, ó, a minha alma está angustiada até a morte. E aí ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Ué? Até Jesus. Até Jesus. Né? E aí você vê o Jeremias, né? O Jeremias, quando ele escreve lá as Lamentações de Jeremias, ele começa, você vê ali 3 capítulos, ele reclama, por isso ele é chamado o profeta chorão. E aí no 3º capítulo ele fala assim, olha, vou fazer o seguinte, eu vou me agarrar à única coisa que me dá esperança. Ele não escutou Deus. Ele falou, mas eu vou me agarrar à única coisa que me dá esperança. É que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida todas as manhãs. E é por isso que nós não somos consumidos. Porque se eu for depender desse negócio de vitória com sabor de mel, eu tô na roça.
Tem uma parte dela que fala assim, e vão dizer que você nasceu pra vencer, que tinha cara de vencedor. Gente, é muito decadente. Então, cara, é assim, ó, é decadente, é mentirosa. E aí, quer dizer, ela fala que Deus vai fazer algo que Deus não vai fazer. Então, assim, ó, a pessoa que vai atrás disso, ela se frustra, ela fica irada contra Deus. Porque é interessante que o cara que ouve uma música dessa e depois não acontece, ele não fica bravo com o cantor, ele fica bravo com Deus. Né? E Deus fala, cara, não tem nada a ver com isso, eu nunca falei isso. Porque ele não fez? Eu nunca falei isso, eu nunca falei que sua vitória tem sabor de mel. O que Jesus falou, não, cara, no mundo você vai ter aflição e ser fiel até a morte. Cara, pra Jesus falar ser fiel até a morte, é porque não ia ser fácil. Pra ele falar, ó, vocês vão passar por tribulação. No mundo vocês vão ter tribulação. O Paulo fala assim, cara, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Cara, pra fazer marca tem que doer. Tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício. Então, né? Sacrifício, Paulo fala assim, ó, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, porque esse é o culto racional. Cara, não existe esse negócio de sabor de mel. Nossa. É sabor de sangue. É dolorido. Cara, não tem. E outra, detalhe, né? A Bíblia nunca apareceu assim na Bíblia. Ó, é com leitinho, é com melzinho na chupeta. Não. A Bíblia fala assim, ó, sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Muito contrária. É muito contrária. É o contrário, né? Acho que a gente tá fugindo do tema aí, né? Mas assim, é por uma boa causa, tá bom? A gente tá fugindo do tema, mas é para falar justamente que, assim, ó, o meu posicionamento. Eu confesso, né, que há coisas, Carol, que realmente eu curtindo esse pessoal, tá? Por exemplo, ó, tem um pessoal que eu gosto demais, que são os tribalistas. Só que qual é a complicação dos tribalistas? É um ex-Titãs, né? O Arnaldo Antunes, é a Marisa Monte, que eu não sei qual é a religião dela, né? Nem sei se é ateia ou não, e o cabeludo lá, o Carlinho Brau. Não é o que eu tô pensando, é o Carlinho Brau? Carlinho Brau. São os tribalistas, são três. E aquele turbante. É o Carlinho Brau. Então, agora, o Carlinho Brau, ele é do candomblé, ele é da macumba, ele é. Nossa. Né? Então, eu gosto dos tribalistas, tá bom? Mas, assim, eu evito ouvir os tribalistas, ainda que eu goste. Por quê? Por causa de uma música deles. E naquela música eles revelam a ideologia deles. Então, naquela música, eles cantam o quê? Eles falam... Parece, né? Parece que eles falam fé em Deus e pé na tábua. Só que ele faz um trocadilho. Ele fala pé em Deus e fé na tábua. Aí, quando eu entendi que eles estavam falando isso, cara, eu não posso compactuar com isso. Entendeu? Eu não posso compactuar com alguém que fala do meu Deus, do meu rei, daquele que eu amo, daquele que eu adoro, daquele que eu venero, e aí ele fala pé no meu Deus. Não, pé no meu Deus não. Eu não chuto o Deus dele, eu não ignoro o Deus dele, mas também não aceito que ele fale assim do meu. Então, por conta disso, tem outras músicas dele deles que eu ouço, né? Na verdade, eu ouço mais o tribalista, mais pela Marisa Monte e pelo Arnaldo Antunes, não pelo Carlinho Brau. Carlinho Brau, eu não tenho nada contra ele, mas não tenho nada favorável a ele, e o estilo de música dele, pra mim, cara, olha a água mineral,
cara, não rola, não vai, né? Então, mas eu não deixo de admirar ali que ali no contexto dos tribalistas, cara, ele toca bem, ele canta bem, a voz dele é harmônica junto com os outros. E eu tenho que reconhecer, sim, Carlinhos Brau é um adorador do diabo, segundo a confissão religiosa dele. Mas ele não deixa de ser um agraciado por Deus, que deu o talento dele e colocou nele a imagem e a semelhança dele. E assim acontece com todo ser humano. Então, mas assim, igual você falou, né? Ele é lá do diabo e ele é um agraciado por Deus ao mesmo tempo. Uhum. E ele tem talento. Então, tem talento. A gente, enquanto cristãos, podemos acompanhar ele, se inspirar nele. É o que eu tô falando. Uhum. Eu não me inspiraria nele. Eu não. Tá? E biblicamente? Porque biblicamente ele afronta o meu Deus. Uhum. Tá? Biblicamente ele ofende o meu Deus e ofende aquilo que eu creio sobre o meu Deus. Então eu não sigo ele por conta disso. Mas eu não vou chegar ao ponto de eu tô vendo a TV, o Carlinhos Brau na TV, eu desligo a TV porque é o Carlinhos Brau. Não, de momento algum eu vou falar isso. Eu vou fazer isso, tá? Por quê? De novo, Carlinhos Brau, ainda que ele não saiba, ainda que ele não reconheça, ou sabe e ignora, ele é criatura, feitura de Deus. E ele foi criado para o louvor e a glória de Deus. Não importa se ele decidiu, eu não quero, eu quero adorar o diabo, eu não sei o quê. De repente a graça de Deus não alcançou ele ainda, tá? Mas ele é feitura de Deus. Então, o talento dele foi Deus que deu. A versatilidade artística dele foi Deus que deu. Então, quando eu olho para ele e para tantos outros, o que eu vejo ali? A beleza de Cristo. Tá? Carol, por mais sei lá, mais estranho que a pessoa seja, ele só tem talento porque Deus deu. Se Deus não tivesse dado, então eu tenho que olhar para essa pessoa e entender. Não vai longe. Sábado nós sugerimos para vocês, não estaríamos aqui, vai ter a orquestra lá, vai lá e assiste a orquestra. Vocês foram? Vocês gostaram? Sim. Você pediu lá, eu vim aqui assistir, mas, por favor, qual é a sua religião? Você pode me falar? Não. Falou tocar Frozen. Né? Então, agora, a pessoa foi lá, tocou uma música linda, que elevou, né? Te fez pensar, sei lá, no que, mas te arrancou ali. Cara, quem foi que dotou essas pessoas de talento? Deus. Né? E aí então você vai lá, ouve tudo isso e glorifica quem? A Deus. Então você glorifica a Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar, olha, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Agora, é óbvio que Deus deu talento. Agora o cara vai lá, sobe lá e começa xingar a mulher, xingar a polícia, xingar... MC Pipoquinha. E isso, aí não. Aí não é talento, com certeza. Não, até pode ser um talento, mas eu não vou admirar um negócio desse. Tá? Por quê? Porque essa pessoa, ela tá usando isso de uma maneira distorcida, corrompida, para levar, sei lá, para um outro... para pregar algo diferente. Então, aí a Bíblia fala, olha, não,
não se assente na roda dos escarnecedores, não se assente na roda dos zombadores, né? Não escarneça, não compactue com aquele que zomba de Deus. Então, lá em Romanos, o Paulo ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai chegar para nós, quer ver? Dentro daquele texto bastante polêmico, ele vai dizer assim, que a ira de Deus, ela se mostra do céu contra todos os que são pecadores, todos que são perversos, impedem a verdade, tá? Aí ele fala assim, que tem aqueles que trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas que Deus criou em lugar do Criador. Então, quando eu estou falando desses cantores, de atores, por exemplo, um ator, Mel Gibson, o cara é xarope, é maluco. Mas qual personagem ele faz? Eu não sei pelo nome. Olha, filme dele que marcou, tá? Nossa, esqueci o nome do filme. Nossa, é filme de guerra lá, que conta a história dos escoceses. Esqueci o nome do filme. Valente. Coração Valente. Coração Valente. Né? Ali, no Coração Valente, ele fala muito de Deus. E tem uma parte lá do filme que ele fala algo do tipo assim, sobre a vida, né? Que o cara fala assim, vai lá, pede que ele tá condenado à morte, vai lá, pede pro rei, né? Se você pedir pro rei, pedir misericórdia pro rei, o rei vai deixar você viver, ou então você vai morrer rápido e não sei o quê, e ele responde do tipo assim, que não é isso que ele responde, mas a ideia é mais ou menos assim, que a pessoa que tem medo de morrer, ele não vive, né? E a morte ali é uma vida. Então quando Jesus fala assim, olha, se você não morrer, você não pode viver, cara, é o que ele está falando. Aí o próprio Mel Gibson, que é esse maluco, cara, ele se tornou assim mais famoso no meio cristão quando ele dirigiu o filme A Paixão de Cristo, né? Que é um filme que, o Fernandinho coloca nas músicas dele, na Páscoa os pastores colocam trecho lá no telão, não sei o quê. Cara, talento de um cara maluco, de um cara doidão, de um cara que fuma muito, é alcoólatra. E aí? Entendeu? Então, deixa eu só pegar aqui, Aí, o Paulo aí vai falar assim, quer ver? Eu tô tão emocionado que eu não vou achar o que eu tô falando, que eu quero falar. Você tá lendo Romanos? Romanos capítulo 1. Que ele vai dizer assim, o que eu quero dizer, o texto que eu quero achar. Bom, o texto que eu quero achar está em Romanos 1, tá bom? Eu não vou conseguir achar agora no susto aqui. É quando o Paulo ele fala assim, que as pessoas não só praticam o mal, como apoiam aqueles que praticam o mal. Tipo, fica na torcida, fica no apoio. Então, nós como cristãos, nós não devemos apoiar o mal. Tá? Então, por exemplo, hoje o humor, né, tá aí na moda, os caras que fazem stand-up, né? Mas tem cara que faz stand-up que é cristão. Mas que não é cristão é mais engraçado. Então, só que não é cristão é mais engraçado. Mas não pode. Só que o que não é cristão, ele ofende a religião, ele ofende pessoas,
Depende, que tem alguns que não é cristão que ainda fala mais do que o que é cristão. Isso, então é isso que a gente tem que... Ó, a Bíblia, na verdade, a Bíblia nunca falou assim, ó, rejeita o cara que não é crente. A Bíblia não falou. E ama o que é crente. A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia diz assim, examine tudo, prove todos os espíritos e retenha o que é bom. Agora, é óbvio que para eu examinar tudo e reter o que é bom, a primeira coisa, lembra que começamos aqui, eu falando, tudo começa em Deus. Primeiro eu preciso conhecer Deus, preciso saber quem é meu Deus, o que ele pensa, como ele age, o que ele faz, qual é o jeito dele pensar. E aí, então, depois, né, eu admiro, eu contemplo, eu assisto, eu invisto, tá? Então, dessa forma. Assim, muito de boa, eu sou muito de boa, cara. Eu curto, independente, a primeira coisa que eu curto é por causa do gênero, né? Depois eu curto quem protesta, quem fala algo, né, contra o sistema. A partir daí. Agora, evito mesmo, por exemplo, eu não ouço funk. Porque eu sei que ele não vai acrescer nada, vai zombar, vai... tudo aquilo que Deus fala para eu não fazer, ele vai fazer. Então eu não posso concordar com isso. Não posso concordar. Então não escuto, não quero saber e não por preconceito, por uma questão de que eu não quero me contaminar. Não quero. A Bíblia diz que nós devemos ser separados, tá? E aí nesse ponto eu quero ser realmente separado. Então, agora a gente precisa concluir se pode ou não. A gente citou os exemplos do Carlinhos, do cantor, do ator, mas agora a gente precisa concluir. Então, se pode ou não. De novo, a conclusão não tem se pode ou não, né? A questão eu acho que para nós ficaria uma palavra assim que cabe para tudo, inclusive até para as músicas Sabor de Mel e tantas outras aí. Moderação. E aí, então, eu quero deixar o texto aqui. Deixa eu deixar aqui. Ó, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 22. 1 aos Tessalonicenses 5, versos 21 e 22. Paulo está terminando de escrever a essa igreja e o Paulo fala assim, olha, eu vou ler a partir do verso 17. Paulo fala assim, essa é a conclusão, tá bom? Primeiro, nunca deixe de orar. Eu vou ouvir, não deixe de orar. Ou seja, não deixe de se conectar com Deus. Segundo, seja grato em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Então, há algumas coisas que a gente olha, é ofensivo, tá, agradece a Deus a circunstância, observa aquilo, né? É óbvio, você olhou, não é de Deus, então cai fora. Cai fora, nem começa, né? Não, mas cara, tá aqui, não tem a pessoa não tá querendo uma ideologia, então observa, fica ali, não apague o espírito. Como que eu posso apagar o espírito? Quando o espírito fala assim, olha, não se sente na roda dos escarnecedores. Não tenha parte com aqueles que zombam e escarnecem do nome de Deus. Aí você
tá no lugar que o cara vai contar piada que vai zombar de Deus, vai zombar da sua fé, vai zombar da sua religião, vai falar mal do pai, vai falar mal da mãe. Tudo que a Bíblia fala para não acontecer, vai acontecer ali. Vai ser uma conversa obscena, vai ser uma conversa regrada a pornografia. Então, cai fora. Não apague o espírito. Não despreze as profecias. Não é profetada. Não é aquele que, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Isso você manda passear. Qual que é a profecia? A profecia é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Honra pai e mãe. Não minta. Não desobedeça a lei instituída, as autoridades instituídas. Não toma o nome de Deus em vão. Olha, a igreja é a noiva de Cristo. Cristo morreu pela igreja. Deus não leva... Deus não deixa barato aquele que escarnece da igreja, que zomba do irmão. Então, não despreze a profecia. Não despreze. Né? Ponham à prova tudo o que é dito e fique com o que é bom. Então, eu vou lá no lugar, eu vou escutar, que nem eu falei, né? Eu ouço Titãs, eu ouço Frejá, eu ouço os tribalistas, eu ouço Cássia Eller, eu ouço todo mundo. Mas, dos tribalistas, eles vieram lá, pé em Deus e fé na tábua. Não. Aí não. Essa eu não posso aceitar. Como? Eu não posso aceitar pé em Deus? Como pé em Deus? É o Deus que eu creio. É o Deus que me sustenta. Então eu não posso ficar com isso. Eu examino, eu coloco isso à prova. Opa, eu entendi. Peraí, isso soou estranho. Isso soou um negócio que não é de Deus. Então eu não posso. Agora eu fico com o que é bom. O que é bom. Eu desejo que você tenha dinheiro, mas desejo que você fale por dinheiro, quem é que banda em quem. Eu desejo que você tenha amigo, mas desejo que você não deixe de duvidar. Eu desejo... do Titãs tem mais uma muito legal. Ele fala assim, lava a alma. Lava a alma bem lavada, lava a alma sem ter dó. Cara, isso é muito o que Deus falou lá no livro do profeta Malaquias. Quando Deus está terminando ali no capítulo 3, Deus fala assim, viu? Vocês querem justiça. Eu vou mandar para vocês o meu homem da justiça. E o meu homem da justiça, ele vai fazer o quê? Ele vai sentar, vai pegar vocês e vai lavar vocês com sabão da lavadeira. Até você ficar limpo. Cara, como que eu não posso olhar pro Titãs e falar que esses caras é crente, esses caras leram a Bíblia? É impossível. Eu não consigo olhar pro Titãs, ler a Bíblia e falar assim, cara do céu, como que esses caras cantam o negócio? Cara, eu acho que a gente devia cantar Titãs todo domingo no culto. Entendeu? Porque assim, os caras, é muito rico. Agora, eu preciso contemplar. Porque se eu olho pro Titãs, cara... fala assim, não, ô louco, não dá, mano. Cara, ô louco, olha essa música, né? Aquela música lá, O Pulso Ainda Pulsa, né? É outra música. Legal. Porque muitas vezes de novo, ponha à prova tudo e fique com o que é bom. Então, quando o Titãs canta lá, O Pulso Ainda Pulsa, aí ele fala, um monte de doença, vai falar, e o pulso ainda pulsa. Na verdade, o que ele está dizendo? Que enquanto o pulso ainda pulsa é porque você tá vivo. E se você tá vivo, você ainda tem esperança. E se você tá vivo e tem esperança, Jesus ainda pode mudar você. É óbvio que ele não tá falando isso. Não é isso que ele tá falando. Mas eu posso pegar essa mensagem dele e transformar. Então, ponha à prova tudo o que é dito e fique com o que é bom. Agora, por último, para concluir o vídeo, verso 22.
mantenha-se afastado de toda forma do mal. Mantenha-se afastado de toda forma do mal. Então, observa tudo, retém o que é bom e mantenha-se afastado de toda forma do mal. Beleza, galera? Acho que é isso aí. Sim. É isso, então. Então não ficou nem o sim, não. Já ficou igual o pastor escreveu ali. Eu não, igual o apóstolo Paulo escreveu aqui. Tchau. Beleza? Então, fica com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Beijo no seu coração. Até a próxima.